Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 6 de novembro. Nós estamos na 31ª semana do tempo comum. E Jesus continua hoje, no capítulo 16 de Lucas, a sua reflexão sobre a nossa relação com o dinheiro, com os bens materiais. Lucas 16, de 9 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas coisas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviram tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: Vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, Jesus continua a sua reflexão sobre o uso das riquezas e ele chama sempre as riquezas de riqueza iníqua, riqueza injusta. A riqueza, como já disse ontem, segundo o Evangelho de Lucas, este acúmulo de dinheiro, de bens, no Evangelho de Lucas, esta riqueza é intrinsecamente injusta. É injusta em si mesma, exatamente porque na concepção de Lucas, toda riqueza se obtém por meio da exploração daqueles que vivem em situação de pobreza, de necessidade, e toda riqueza, de algum modo, existe por causa de uma má distribuição dos bens materiais entre os seres humanos. O Evangelho de Lucas tem uma compreensão muito crítica sobre os bens materiais. Na verdade, o Jesus do Evangelho de Lucas continuamente nos convida ao abandono das próprias riquezas, dos próprios bens acumulados ao longo da vida, para distribuí-los aos pobres. Jesus, na verdade, ele nos aconselha: vendei os vossos bens e dai em esmola. Nós encontramos textos como estes, tanto no Evangelho de Lucas, quanto no livro dos Atos dos Apóstolos. Aí aparecem, então, os pobres. Versículo 11. Se vós não sois fiéis no uso do dinheiro
injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? O dinheiro injusto, Jesus está falando da vida concreta, cotidiana, isto é, a relação do cristão com os bens materiais. O verdadeiro bem, Jesus está falando do reino dos céus. A experiência de encontro com Cristo nesta vida, mas, sobretudo, a experiência definitiva da bem-aventurança em Deus. Jesus reflete a partir do pequeno para o grande. É uma relação de paralelismo, sempre opondo dois pares. Se nós não somos fiéis naquilo que é dos outros, isto é, as riquezas mundanas, quem nos dará aquilo que de fato é nosso? Isto é, o bem que nos está reservado, a nossa salvação eterna e definitiva. A conclusão de Jesus é: ninguém pode servir a dois senhores. Mas Jesus começa o texto, no versículo 9, falando exatamente da necessidade de usar os bens materiais, porque não temos como viver no mundo sem utilizarmos dinheiro, bens materiais. Jesus pede que usemos esse dinheiro, os bens materiais, que para o Evangelho de Lucas é um dinheiro injusto, para fazer amigos. O que significa para fazer amigos? Viver a caridade, cuidar dos pobres, cuidar dos últimos. E é bonita essa promessa que acontece aí no versículo 9. Quando esse dinheiro acabar, quando a vida acabar, quando passarmos dessa existência para a eternidade, eles vos receberão nas moradas eternas. Isto é, os pobres, a quem nós ajudamos e vivenciamos a prática da caridade, são eles que nos antecedem no reino dos céus. E são eles que nos receberão nas moradas eternas. Numa palavra, o Jesus lucano quer que nós não nos percamos nas vidinhas miúdas e cotidianas, no acúmulo do dinheiro e das riquezas, no terra, mas tenhamos sempre esta perspectiva do mais além, das moradas eternas e definitivas. O dinheiro injusto da vida cotidiana e histórica deve ser mediação para a caridade, para a ajuda aos pobres, para cuidarmos dos necessitados. Somente assim experimentaremos o banquete nas moradas eternas. E os pobres, os amigos de Jesus, nos antecedem e são eles que nos abrem as portas da eternidade. O texto se conclui com uma crítica radical de Jesus aos fariseus. É interessante notar que no Evangelho de Lucas, os fariseus são criticados não somente por causa da sua interpretação à lei mosaica, mas eles são criticados por serem amigos do dinheiro, por serem avarentos. E eles riem de Jesus. A crítica de Jesus é radical porque, segundo Jesus, os fariseus aparentam, vivem de exterioridade. Querem parecer justos diante dos homens, mas na verdade o coração está cheio de podridão. E são avarentos, gananciosos e acumuladores. E Deus conhece os corações deles e também os nossos. Numa palavra, meus irmãos, minhas irmãs, neste sábado,
nós somos convidados a refletir sobre o uso do dinheiro e dos bens materiais. Eles são de per si no Evangelho de Lucas injustos, iníquos, mas podem ser mediação para a nossa salvação. Se utilizarmos os bens materiais em nível pessoal, mas também em nível de instituição, a igreja. Se usarmos estes bens para cuidar dos pobres. Aqui está a grande função da pastoral do dízimo. Além da administração da paróquia, da comunidade, além da evangelização, o dízimo, sobretudo, é para o cuidado com os pobres, os deserdados, os últimos dos últimos. Somente assim estaremos preparando a nossa morada eterna e definitiva, a experiência do céu. Deus nos faça solidários. Deus nos dê a graça de não sermos avarentos e gananciosos, escravos do dinheiro e dos bens materiais. Usá-los com liberdade absoluta e, sobretudo, direcioná-los para o amor, para a caridade e para o cuidado com os nossos irmãos mais frágeis e sofredores da nossa sociedade. Um grande abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Preparemo-nos para a celebração da solenidade de todos os santos, amanhã. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.